Graça e paz, tudo bem com você? Vamos dar sequência na nossa leitura diária. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 8, dos versículos 15 ao 19. Nós vimos aí o fim do dilúvio e agora nós vamos ver quando Noé sai da arca, tá bom? O título que eu coloquei aqui é Noé, modelo de obediência. Vamos lá? 8, versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam. Saíram todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Então aqui nós vemos, anteriormente, né, nós vimos que Deus fechou a porta da arca, né, e nós falamos aqui sobre se Noé teria essa parte psicológica bem estruturada, porque assim, ele teria que deixar os parentes dele de fora, ele teria que deixar os conhecidos dele de fora, né? Vai falar lá no capítulo 7, no versículo 16, finalzinho do 16, e o Senhor fechou a porta da arca. Então, Deus fecha e Deus também manda ele sair. Então, olha que interessante, né? Como Noé era um homem obediente. Lá no comecinho, né, quando a gente começou a ver a história de Noé, já aparece ali, né? Um homem, lá no capítulo 6, versículo 9, Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então lá a gente já vê essa integridade de Noé, né? E aqui, conforme foi passando o texto, a gente foi vendo quanto Noé era obediente, né? Até coloquei aqui como tema hoje, Noé é um modelo de obediência, porque Deus mandou ele fazer uma coisa improvável, num tempo em que não existia, ele fez, colocou a família dele para participar do processo e eles foram salvos, né? Ele acreditou naquilo que Deus determinou para a vida dele. E como é bom ser obediente a Deus, né? E aí eles entram na arca, Deus fecha a porta e aí ele tem aquele processo de soltar o corvo, depois ele solta a pomba novamente, pela terceira vez ele solta. Porém, ainda que ele pensasse ou dissesse, ou enfim, não sei como foi porque não tem relatado, né? Ainda que ele achasse que era hora de sair, ele só saiu quando Deus falou para ele sair. Olha que coisa tremenda, né? Que ensinamento hoje aqui para nós, né? Então, no versículo 15, então Deus disse a Noé: saia da arca. E ele só saiu no versículo 18 quando Deus falou para ele sair. Ele não fez aquilo que ele tinha vontade, ele fez a vontade de Deus. E se não fosse a hora, Deus não falaria com ele, ele não sairia, porque ele era um homem obediente, né? E aqui nesse texto, né, nessa parte que a gente leu hoje, né, nós vemos um pós-dilúvio, né? Então imagina como foi difícil para eles saírem, né? Como foi difícil para eles enfrentarem a nova realidade que eles tinham. O que eles tinham naquela época? A arca, né, que pousou numa montanha. Eles tinham aquelas sementes que eles guardaram, que possivelmente deve ter sobrado, né? Ou não sei se acabou, enfim. Os animais, né, que eles soltariam ali. E a família deles, né? Então, assim, foi um tempo difícil, né? Então, um pós-dilúvio, a esposa e as noras de Noé tiveram que enfrentar um mundo desolado, né? Lá no capítulo 7, versículo 23, vai dizer assim: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, pessoas, animais, seres que rastejam, aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então nós sabemos que estava Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Só. E os animais, né? Claro. Então, eles tiveram que enfrentar o mundo sozinhos, né? Tiveram que enfrentar sozinhos. E, de certa forma, a esposa de Noé foi como uma segunda Eva, pois todas as mulheres nascidas após o dilúvio descendem dela. São da descendência da esposa de Noé, que a gente nem sabe o nome, né? Não é citado o nome dela aqui.
Nem ela nem suas noras tinham mais um lar, nem vizinhos para compartilhar momentos difíceis, nem mais família, né? Então por isso que eu falei que naquela época, quando Deus fecha a porta da arca, será que Noé teria estrutura psicológica e emocional para ele fechar, vendo o povo gritar pedindo por socorro? Com certeza não, né? E assim é com a nossa vida também, né? Muitas vezes Deus tem que fechar algumas portas da nossa vida porque a gente não tem estrutura emocional para aguentar aquilo. Deus vai lá e tira situações, fecha portas, porque nós não aguentaríamos fazer isso, né? Como Deus é bom, né? Deus cuida da gente o tempo todo. E então eles tiveram que recomeçar do zero. E a adversidade que viveram foi certamente extrema, mas não desistiram. Nem as profundas dificuldades eles desistiram, porque eles tinham sido escolhidos e protegidos por Deus, né? E além disso, eles foram parte do pacto que Deus fez com Noé, que a gente vai ver mais pra frente, né? Que Deus faz uma aliança com Noé. E que tremendo isso, né? Então Deus as guardou, Deus guardou a família de Noé. Mas nós vemos aqui as duas partes, né? Tanto Deus como aquele Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que cuida. Porque ele cuidou da família de Noé. Ele viu que Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus. E ele guardou, ele separou aquela família. Desde o começo, né? Eu falei pra vocês aqui, né? Desde o começo o plano de Deus foi separar. Que nós sejamos diferentes mesmo. Essa é a intenção. Que nós sejamos luz no meio das trevas, né? Essa é a intenção. E lá do começo Deus já quis separar, né? Então ele sempre prova a nossa obediência, né? Desde lá do começo. E já tinha ali uma coisa determinada. Você pode fazer tudo menos o fruto. E eles acabam desobedecendo a Deus. E aí começa toda a terra a se corromper aqui. E Noé foi encontrado no meio desse povo, né? E ele foi separado por Deus. Porque ele queria essa intimidade com Deus, né? Ele mantinha ali aquele relacionamento vivo com o pai, né? E aí você vê toda a salvação de uma família ali, né? Como eu disse, provavelmente eles todos seguiam a Deus porque era uma família que provavelmente, né, tinham as mesmas práticas, porque senão Deus não salvaria todos, né? E como é lindo ver isso, a salvação através da fé, né? Porque Noé ouviu a voz de Deus e creu naquilo que Deus falou. E a partir daquilo que ele creu, ele fez a arca. E realmente aconteceu como Deus falou. E que bom que ele obedeceu. Porque a família dele foi salva, né? E aqui no fim a gente vê mais uma vez Noé obedecendo. Porque ele só saiu quando Deus mandou ele sair. Será que nós temos, como eu disse ontem, será que nós temos ficado onde Deus nos plantou? Será que nós temos tido paciência de ficar até a hora que ele falar? Ou ele der a ordem pra gente sair? Será que nós temos tido essa comunhão com Deus para poder ouvir a voz dele, né? Porque muitas vezes a gente quer ouvir, mas a gente não para, a gente não tem tempo, a gente não conversa com ele, a gente não ora, a gente não busca. E como que a gente vai conseguir ouvir a voz dele se a gente não tem buscado? Então fica essa reflexão hoje para nós, que possamos ser filhos obedientes, para que Deus salve a nossa casa, para que Deus salve a nossa família. A salvação nos dias de hoje, que nós possamos encontrar essa salvação em Deus, né? Somente Ele pode, e que nós possamos ser filhos obedientes, para a honra e glória do Senhor. Amanhã nós continuamos a nossa leitura. Tem um dia muito abençoado e cheio da presença de Deus. Deus te abençoe.